Sejam muito bem-vindos ao programa Empodera. Hoje é o nosso segundo episódio onde falamos de autocuidado e empoderamento. A sua transformação começa agora. Estamos aqui hoje com a Cris Caleiro. Que honra te receber no programa, nosso segundo episódio do Empodera. A Cris, pessoal, ela é mentora de mulheres, palestrante, neuroterapeuta sistêmica e especialista em ajudar mulheres a se comunicar com confiança. Eu acho que tem tudo a ver a presença da Cris aqui no programa Empodera, porque ela vai trazer várias conexões com a gente. Cris, pode te apresentar, o pessoal, seja muito bem-vinda. Como é que tu iniciou, primeiramente te apresentando, e como é que iniciou a tua trajetória, né, como palestrante no teu trabalho? Então, André, primeiro quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. O programa tem muito a ver com o meu trabalho, Empodera, né, que é algo que eu gosto de trabalhar muito, a parte da comunicação empoderada realmente da mulher, sem perder a feminilidade, porque às vezes há essa confusão, assim, né, vou começar agora a ser empoderada, você é a dona do mundo. Claro. Então, estou muito feliz mesmo, uma honra, já adorava o teu trabalho, né, na parte da estética, e agora eu tenho certeza quanto tu vai poder ajudar as mulheres e ajudar as pessoas com o programa. A minha jornada na área de ajudar mulheres começou desde 2018, né? Então já são 7 anos aí ajudando as mulheres. Na verdade, eu trabalhava com eventos, eu tinha uma empresa de organização de casamentos. Olha. E eu tive burnout. Nossa. E quando eu tive burnout, eu tive síndrome do pânico, tive pensamentos suicidas. E quantas mulheres passam por isso? Por quê? Porque a gente acaba se sobrecarregando de tanto trabalhar, querendo trabalhar duro, querendo fazer as coisas a qualquer custo, na força do nosso braço. E com isso eu fiquei doente. E eu não entendi o motivo que eu estava doente, né? Porque eu pensava, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de tudo, família, filhos, casa, empresa, e a vida girava naquele piloto automático. E aí eu tive burnout e comecei a perceber o que estava acontecendo comigo. Eu gostaria de entender o que estava acontecendo comigo. E aí foi quando eu entendi que aquilo era uma doença realmente emocional e comecei a procurar ajuda. Então procurei ajuda de terapias, procurei ajuda... porque como eu nunca fui de tomar medicação, eu não queria tomar medicação. Eu dizia assim, não, eu vou tentar eu mesmo me ajudar. Então procurei trazer a consciência. Então eu fiz terapia, e aí comecei depois a entender como que funciona a mente humana, como que funcionam as nossas emoções e a mente humana. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, que o que acontecia, eu só trabalhava no ter, mas eu não buscava a minha essência, o ser, né? Não tinha esse tempo do autocuidado, desse autoamor, então estava sobrecarregada. Acaba que uma hora a gente não dá conta, realmente. Não dá conta. Por não ter essa organização, né, de como é que vai fazer e principalmente de priorizar. Priorizar, exatamente. E aí foi quando eu comecei a emergir nesse conhecimento, comecei a fazer cursos, comecei a aplicar em mim tudo que eu aprendia, e aí chegou um tempo que eu disse assim, não, agora eu preciso fechar um ciclo, porque eu quero ajudar mais mulheres, eu quero ajudar outras pessoas, né, também que estão passando por isso e que nem se dão conta. Então a gente vê hoje, né, André, a quantidade de farmácias que abre. E em cada esquina de qualquer cidade do país a gente vê. Por quê? Porque as pessoas estão dependentes de algo, mas na verdade é uma doença emocional que elas não conseguem trabalhar. Este autoconhecimento, né, que bem trabalhado traz esse empoderamento, né, na nossa vida, tanto na estética como na nossa vida, na parte espiritual. Eu acho que em tudo, esse posicionamento de se aceitar, de ser, né, autêntico, né? E a vida acaba sendo muito mais leve, mais sutil. Com certeza. E falta um pouco de tempo para isso devido à correria que a gente vive. Eu, como trabalhava com eventos, então eu trabalhava de segunda a segunda. Então eu não tinha tempo nem de parar para pensar nas minhas emoções, né? Exato. Então a minha carreira nasceu aí, aí com isso comecei a trabalhar mentorando mulheres, depois começou a surgir as palestras, e aí a grande chave que eu trouxe é a comunicação autoconfiante com feminilidade, né? Porque realmente a gente tem que passar a nossa confiança, que é algo que é importantíssimo. Sem autoconfiança a gente não sai do lugar, mas nós mulheres, a gente também tem que ocupar o nosso lugar feminino, e às vezes a gente esquece disso também, né? É verdade, é super importante. Eu acredito que
tá totalmente conectado, né? A nossa autoconfiança, auto te empoderar, auto te portar ao mundo, né? Então faz total sentido e com certeza muitas mulheres podem estar se vendo neste papel, né? E ter você como mentora, incrível, né? Eu acompanho teu trabalho, acho sensacional. Tenho também o projeto Girassóis, Mulheres Girassóis, que já isso. fala do sol, né? Sim. Dessa questão da iluminação, muito lindo. Mas, Cris, eu vou trazer algumas perguntas aqui que conectam um pouco também, né, com essa parte do autocuidado, para te trazer para nós. Muitas mulheres hoje elas se sentem sobrecarregadas, como tu disse, exaustas, a ponto às vezes de explodir. Eu queria saber como isso impacta, então, na forma como elas se comunicam no dia a dia, quando elas estão sobrecarregadas, cansadas, né? Qual é o teu olhar nessa... O que acontece? A mulher, ela acaba, quando ela está muito sobrecarregada, ela está a ponto de explodir, né? Uma panelinha de pressão ali que vai explodir. Por quê? Porque ela realmente não consegue ter o tempo para ela. Ela coloca todo mundo na fila e ela é a última da fila. Então, ela não consegue se priorizar, não consegue fazer uma autoanálise. E com isso, a comunicação dela acaba sendo muito dura. Então, ela acaba sendo dura com ela acaba sendo dura com as pessoas, ela acaba não tendo paciência, ela não ouve. Né? Então, às vezes, assim, é aquela pessoa que às vezes não consegue sentar numa roda de conversas e ser uma boa ouvinte, ter a escutativa, né? Escuta Sim. empática. Então, é tão lindo quando a gente consegue perceber isso. Mas a mulher, às vezes, quando ela está muito sobrecarregada, ela só quer dar conta. A qualquer custo, que era eu quando iniciei, Sim, acaba se fechando e não consegue ter esses acessos devido a esses bloqueios emocionais que causam, né? Então é super importante, né, esse acolhimento, este autocuidado. E tem mulheres que acham que para ser ouvida é preciso ser dura, como tu falou, né, direta, quase masculina. Como nós podemos resgatar essa confiança na comunicação sem abrir mão da nossa feminilidade? Então, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, mostrar confiança sem perder esse nosso lado feminino? Sim. O que você recomenda? O que acontece? O lado feminino, existe o masculino e o feminino. O homem masculino, a mulher feminina, né? A energia que a gente fala, a energia feminina e a energia masculina. Sim. A energia feminina, ela é o quê? Ela é a energia do acolhimento, ela é a energia da emoção, ela é a energia do amor. Então, nós, mulheres, a gente pode sim comunicar com firmeza, mas com amor, né? Com afetividade, se posicionando com clareza. Então, quando eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor, eu sei realmente o meu papel, o que eu tenho que fazer, eu consigo me expressar com clareza. Claro. Então, muitas vezes, quando a gente acaba ocupando a nossa energia masculina, porque às vezes a gente precisa também trazer um pouco da energia masculina para ação, né? Porque a energia masculina é da ação, que vai agir, né? Então, às vezes, a mulher precisa trazer, mas ela tem que entender que ela precisa estar naquele lugar para colocar em movimento os projetos dela, mas mesmo assim ela vai estar sem perder a feminilidade. Doçura, esse acolhimento que é a mulher, né? Que é a mulher, exatamente. E quando a gente começa, é muito mais leve, quando a gente trata com alguém, ou a gente trata nós mesmos com mais leveza. Isso torna tudo mais tranquilo, as coisas fluem melhor, sem essa cobrança excessiva, né? A gente se acolhe e simplesmente e aceita que é um processo, né? Que é tudo sobre nós, né? Então, às vezes tem essas cobranças do externo e não, né? Então, levar com mais leveza. Mais leveza. E é tudo um autoconhecimento, né? Um passo a passo, tornar o processo mais leve, eu acho que essa é a grande dica, né? Tornar mais leve. E muita coisa que acontece, a mulher, quando ela tá muito sobrecarregada, quando ela tá muito na energia masculina dela, ela se torna muito reativa. Então, qualquer coisa, assim, dá um passo, ela já reage. E reage sem pensar. Então, quando a gente tem esse momento nosso de se cuidar, de se olhar, nossa, como se observar de fora, né? Eu gosto muito de fazer esse exercício, André. Como se eu saísse e me olhasse de cima. Como é que tu tá? Como é que tá o teu comportamento nisso? Tá certo, não tá certo? O que pode trazer mais amor? Como é que pode ser mais feminino? Porque quando eu tinha uma empresa de eventos, eu tinha bastante uma energia masculina, né? E aí eu comecei a trabalhar muito a minha feminilidade,
para mim poder trazer para os negócios, para os meus relacionamentos, e relacionamentos que eu falo no modo geral, porque às vezes a gente acaba sendo dura, não é só no relacionamento com marido e mulher, mas às vezes é com a mãe, às vezes é com a irmã, às vezes é com o colaborador que tu tem na tua empresa, às vezes é com o teu colega de trabalho, e a gente nem percebe isso, né? Exatamente, e o feminino, ele é movimento, né? Tu vê, né, a rigidez, né? Então, o feminino, ele quebra essa rigidez, ele traz esse movimento, esse empoderamento, essa doçura. Muito, muito bom, Cris. E por que tantas mulheres têm medo de se posicionar, de colocar limites, né? A gente até acabou de falar um pouquinho, e dizer com clareza o que elas querem comunicar. Isso tem relação, então, com a autoestima, como nós estamos falando também desse empoderamento. Por que que elas não conseguem se comunicar com mais clareza? Porque a gente foi ensinada a ser boazinha. Aí, ó, viu? Aí entramos nos arquétipos, né? Exatamente, a gente foi ensinada a ser boazinha, ser aceita, validado, que não pode dizer não. Então, assim, e principalmente a mulher, né? A mulher, hoje já está mudando muito isso, né? Os pais aí da nova geração aí, já mudou, já vem com outra mentalidade, mas acaba ainda tendo, porque a gente acaba carregando as emoções dos nossos ancestrais, né? Sim, então, traz muita parte também da questão das terapias, das constelações, né? Dessa lealdade aos pais, aos avós. Então a gente acaba replicando comportamentos, né? Que não é que a gente honra, né? Respeita, aceita como eles foram, como eles conduziram as suas vidas, mas a gente assume o nosso poder, né? A gente começa a ter a nossa autonomia de ser quem somos, né? Exatamente, era isso que eu ia colocar, que na verdade a gente acaba trazendo essa lealdade dos padrões comportamentais que vem lá do vô, da avó, depois vem pra mãe, e isso tudo é inconsciente. Quando eu vejo, nossa, tô fazendo igual a minha mãe, quando vê, a mãe tá fazendo igual a avó, e aí quando a gente vê, a gente acaba passando por esse processo de não ter autoestima. E o que é autoestima? É eu realmente estimar quem eu sou. Sabe, eu me aceitar como eu sou, eu não me criticar tanto. Então a gente foi também criado normalmente, né, não ser tão validado, mas ser criticado. Então quando era criança, chega com uma provinha, tirou 8, mas por que tu não tirou 10? Essas cobranças, né? Essas mínimas cobranças que podem refletir no futuro. Reflete, né? No futuro, e aí faz com que a autoestima fica baixa, e aí acontece isso, né? Que a gente acaba realmente não sabendo dizer não se posicionando. E aí o que acontece normalmente? A mulher, ela quer a todo custo ocupar o lugar dela. Então, eu quero me posicionar. Ela acaba se posicionando de forma rígida. Por isso que é importante, assim, a gente passar por esse processo todo autoconhecimento, de trabalhar a comunicação. Por que eu falo muito da comunicação, André? A nossa voz, né, é o que fala para o mundo, mas tudo comunica. A voz comunica, a minha postura comunica, o meu sorriso comunica, o meu olhar comunica, mas tudo isso começa onde? Primeiro, a comunicação comigo mesmo. Sim. Se eu aprendo a me comunicar comigo mesmo, eu consigo me comunicar contigo, consigo me comunicar com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta. Mas se eu não consigo... Essa clareza, se eu não consigo me comunicar comigo mesmo, né, ter o meu tempo de comunicação comigo, eu não vou conseguir transbordar isso, né? Porque a gente é um espelho, a gente só entrega aquilo que a gente tem dentro da gente. Sim. Por isso que eu falo das mulheres girassóis. Ai, que lindo. Porque a mulher girassol, ela faz o quê? Primeiro ela abastece, se abastece da luz. Então ela que nem o girassol tá lá no campo de girassol, ele vira para a luz para captar energia. E aquela energia, depois da luz, ele leva para os outros girassóis, por isso que é girassol, né? Vai girando e vai levando aquela fotossíntese para os outros girassóis, para eles também ficarem iluminados. A mulher girassol também, ela precisa captar a luz para ela, que é a luz que quer esse momento dela com ela mesma, esse momento espiritual, que é a primeira coisa. Sem espiritualidade hoje, mulherada, não adianta, você não vai ficar em pé se você não trabalhar o seu pilar espiritual. E ela capta aquela luz para ela, e aí quando ela se abastece, ela consegue levar para fora, né? E o que acontece muito? Muita mulher quer ajudar a amiga, mas ela tá ali, ó, vazia por dentro. Ela quer ajudar os pais, quer ajudar os filhos, resgatar pessoas, né? Mas ela ainda não está completa de si, né? Não está completa de si. Isso acaba sobrecarregando. Exato. Bastante. Muito legal. Cris, e quais práticas de autocuidado tu recomenda para as mulheres se sentirem mais seguras, mais empoderadas de si?
Olha, existem muitas práticas, mas eu vou dizer assim que a mais poderosa de todas não custa nada, que é o melhor de tudo, né? É como ir escovar o dente. O que a gente nunca esquece todos os dias quando a gente acorda? Vou escovar o dente, Sim. né? Vou lá. Acho que raras pessoas esquecem de escovar o dente, porque aquilo ali se tornou um hábito. Acordo, vou colocar o creme dental, vou escovar o dente, fico ali escovando o dente. A mulher pode incluir na rotina dela o hábito de se comunicar com ela mesma quando ela acorda. Então, primeira coisa, dar um sorriso, né? Então, assim, quando a gente dá um sorriso, a gente está mandando uma conexão, uma informação para o nosso cérebro para liberar o quê? Serotonina. Então, dá um sorriso, levanta, vai para o espelho, dá um sorriso para ti, dá um bom dia para ti. Tu é a pessoa mais importante da tua vida. De todas as pessoas que vão passar pela nossa vida, a única que vai permanecer é nós mesmos. Nós mesmos. Né? E muitas vezes em situações, quando a gente se vê com quem? Com nós mesmos. Então eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. Então, acordar e olhar e dizer assim, nossa, começar bom com o pé dia. direito, né? Eu sempre falo feliz novo dia, né? Eu vou para o espelho e digo, feliz novo dia, Cris, teu dia vai ser incrível, tu é maravilhosa. E ali eu começo a me validar, me encher da minha força, sabe? Claro. E muitas vezes a gente espera que o outro fala isso pra gente. Mas quando eu me empodero daquilo que eu falo pra mim mesmo, eu não sinto a necessidade de receber do outro. Exato, Então, daí essa espera, né, do outro, da validação, às vezes, muitas vezes, né, pode ter mulheres, homens que se sintam sozinhos e precisem de alguém ali para estar validando, te reafirmando, te levantando, mas na verdade é um processo que nós temos que construir através do autoconhecimento e desse empoderamento, né, de autocuidado. Como tu falou, acordar já com essa vibração, né, de se olhar no espelho, trazer essa positividade. E também na estética a gente vai lá e já faz o skincare, isso né? aí. Faz o passo a passo, escova os dentes, faz aquele skincare, cuida da tua pele, da tua aparência. Isso já começa o dia, né, com uma vibração melhor, né? Já começa se amando, né? Se amando, eu tenho cuidando. costume, eu sou muito vaidosa, eu gosto muito de me cuidar, assim, então eu tenho o meu momento de passar hidratante, eu gosto, é um momento de eu cuidar de mim com o meu corpo mesmo, eu vou me amando, assim, e uma das coisas que eu aprendi, porque nós somos muito críticas conosco mesmo, então assim, vou pra frente do espelho e eu começo a falar, que eu tô com ruga aqui, que isso aqui tá assim, porque tô com a pele tal jeito, eu me via muito nesse papel de crítica e vou dizer assim, é desafiador, porque até hoje, quando eu vejo, eu tô me criticando. Mas isso aqui poderia estar diferente, mas isso aqui... Então a gente tem que se olhar com amor. E daí tu já vai lá e já ressignifica aquilo, exatamente. Porque por causa das comparações que hoje em dia tem muito, né? Então tem essa individualidade, essa beleza que vem de dentro para fora, né? Ela resplandece, resplandece, né, pra fora, é um conjunto, né? E para quem vive no piloto automático, se sentindo sempre exausta, por onde começar nesse processo? Olha, quem se sente exausta, sempre cansada, eu digo, por onde começar? Começa orando, falando com Deus. Se conectando, se conectando, porque assim, a gente entende que existe, né, um estudo da neurociência que fala que a gestão espiritual, né, então a inteligência espiritual, pessoas que estão conectadas com a sua espiritualidade são pessoas que são muito mais felizes. Então assim, por quê? Porque a gente entrega, confia e acredita, né? Então, eu sempre falo, primeiro, no meu grande despertar dentro dessa área de começar a trabalhar com o desenvolvimento pessoal, a minha maior descoberta foi a minha conexão com Deus. É maravilhoso. Então, assim, é maravilhoso. Então, quer começar? Começa orando. Abre a tua boca, abre os teus lábios e começa a falar com Deus como se ele fosse teu melhor amigo. Começa a conversar com ele, fala o que tu tá sentindo, como que tu pode melhorar e começa, daí depois tu vai pra frente do espelho e começa a falar contigo, porque Deus nos fez tão perfeito e Ele quer que a gente se veja assim. Exato. Então assim, Cris, mas parece tão assim, né? Mas não, faz um dia, amanhã faz de novo, depois faz de novo, aí vai falhar um dia, não tem problema, vai lá e faz de novo, sabe? Porque é um hábito, porque a gente talvez foi acostumado, eu fui uma pessoa que não foi acostumada a ter essa conexão espiritual, mas eu aprendi e eu vi que aquilo me fazia bem, aquilo me apossava, me tornava, me fortalecia e fazia eu me amar mais. Então assim, quer começar? Começa orando e te conectando com a tua espiritualidade, com Deus, que
teu dia vai ser muito mais feliz. Que legal, muito mais leve, né? Muito Porque mais nessa leve. correria tu acaba ficando sem tempo para esse autocuidado, para esse momento único, né? Tanto de reconexão, como uma pausa, até mesmo às vezes para uma massagem, né? Que a gente está sobrecarregado Sim. e com certeza traz uma revitalização maravilhosa. E existe alguma técnica ou algum ritual para ativar essa autoconfiança, esse empoderamento, além, claro, dessa conexão com a parte espiritual? A técnica que eu falei, essa do espelho, é maravilhosa. Ah, e tem uma técnica que eu adoro, que eu indico muito para as minhas mentoradas, que é quando acordar, fala 7 vezes alegria. Nossa, essa Acorda, dá um sorriso e fala alegria, 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 alegria. Vai falando 7 vezes. Eu faço da cama até o banheiro, né? Sim. Por que isso? Porque além de tu Você vai estimulando a serotonina, tu já tá mandando um comando da alegria. A alegria é uma das frequências vibracionais mais elevadas que tem, né? Que nós todos somos energia. Então, se eu elevo a minha frequência na alegria, eu vou conseguir trazer tudo de alegre para perto de mim. Então, se eu acordo, ai, mais um dia, ai, que ruim, acordei, despertador, tô atrasada, sai correndo. Contra o fluxo da vida, né? Já tá com a cara fechada, já tá reclamando que tá chovendo, que tô atrasada. Tudo vai dar errado. Não adianta, tudo vai dar errado. Tudo energia, frequência, né? Tudo é então, frequência. Então, se eu já acordo, alegria, 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 já subo minha energia, já começo meu dia, já me olho no espelho, me acho linda. Teu dia vai ser lindo, tu vai estar linda, tu vai atrair pessoas do bem e tudo vai fluir. E uma coisa que eu acho também super importante, André, que é a gente falar, como tu trabalha também na área da estética, nós precisamos tirar um tempinho para nos amar e nos cuidar. Então, assim, não dá para dizer assim, não dá para fazer, né? Então, se a gente for ver ao longo do nosso processo como ser humano, quem está nos assistindo, eu tenho muitas seguidoras que me dizem isso, tu faz bastante, tu te cuida, faz bastante tratamento estético e tal. Eu digo, eu me priorizo. Eu vou ali e coloco aquilo ali como uma prioridade. Se eu tenho 1 hora por dia e eu vou lá fazer algum tratamento, eu vou fazer, porque aquilo me faz bem. Eu tô cuidando de mim, eu tô me colocando na fila, não tô me tirando lá da fila de algum lugar e tô me colocando em prioridade. Como isso faz bem pra gente, E o processo do envelhecimento, que bom que seja natural, né? A gente vai envelhecer e nós estamos numa geração agora com muita longevidade, então eu até não vejo mais um idoso de 65 anos, eu vejo pessoas maravilhosas nos seus melhores momentos às vezes de vida, né, com muita energia, disposição e uma mentalidade muito jovem. E esse autocuidado, para nós, né, acompanhar essa mentalidade, cuidar da parte externa faz muita conexão, mas nós trazemos também essa parte do cuidado interno muito forte, porque anda junto, assim como tu tá falando muito da parte emocional, da mentalidade, desse empoderamento com a espiritualidade, também nas rotinas no dia a dia, esse autocuidado com alimentação, com atividade física, o filtro solar que é básico, mas assim, são pequenos protocolos diários que a gente repete e a gente cuida, que é um autocuidado e vai mantendo esse rejuvenescimento. E os processos pontuais de estética tem ciclos, né, que a gente começa a agregar daí esses serviços. É isso aí, então assim, se colocar na agenda. Tem uma agenda, tu tem que cumprir, tem que trabalho, te coloca ali na agenda, 1 horinha por dia, 2 horas, vê o que tu vai fazer, é academia, é fazer um tratamento estético, é uma massagem, vai te fazer bem, porque tu tá vendo que tu tá te colocando em prioridade. É o gerenciamento do tempo, né? Então a gente consegue dar conta de tudo com leveza e não com esse peso, com essa cobrança excessiva. Sim. Cris, e aproveitando que estamos falando de autocuidado, eu quero que vocês conheçam um pouquinho da Clínica Arones.
Cris, muito obrigada pela tua presença, abrilhantou este programa com total conexão entre o teu trabalho e o programa Empodera. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem final, como é que o pessoal te acompanha, te segue, onde te encontra. Ai, André, muito obrigada, eu que agradeço, foi uma alegria poder estar aqui contigo, tenho certeza que vai ser, já que estou louca para acompanhar, compartilhar com as pessoas e muito obrigada mesmo pelo convite, fiquei muito feliz. E para me acompanhar nas redes sociais é @criscaleiro com o Y e o Caleiro sem o I. Aí me achem lá e vão acompanhar minha rotina, o dia a dia e a parte toda que eu falo aí de comunicação para ajudar vocês. Muito obrigada, pessoal. Mais um episódio do Empodera. Espero vocês no próximo episódio para falarmos de autoestima, autocuidado com propósito. Sigam e acompanhem a gente através das redes sociais.